Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje a live, do quarto episódio do programa Una é sobre aprender a ativar sua identidade. Aprender a ativar sua identidade. Vai chegando, bom dia para todos que estão chegando. É um tema muito importante. Hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falar identidade, identidade, identidade. Mas o que é identidade? E por que isso é tão importante hoje? Eu quero conversar com você sobre isso, sobre os prejuízos que você tem de não saber qual é a sua identidade. O que acontece na tua vida para você não ter consciência de qual é a sua identidade? Onde está firmada a sua identidade? E como fazer para você encontrar a sua identidade? E quais os benefícios que você vai ter descobrindo e ativando qual é a sua identidade. E até esse termo ativar é muito intencional. E é por isso que essa live é indispensável para a sua vida. Fica com a gente até o final. Compartilha. Vai distribuindo essa live. Porque Deus quer abençoar a tua vida, mas quer abençoar a vida de todos que estão à sua volta. Permita-se ser canal de graça e bênção de Deus na vida das pessoas. Amém? Eu já quero começar falando aqui quais são os prejuízos que você tem por não saber, para você parar e pensar, será que eu não sei qual é a minha identidade? O que é identidade? Identidade é quem é você. É você saber quem é você. Características, e fraquezas. Características positivas, fortalezas e fraquezas. E é importante você entender que quando você não sabe quem é você, muitos prejuízos você tem na sua vida. Ansiedade é um dos sintomas de quem não sabe quem é. É isso mesmo. Se você não sabe quem é você, o que é uma ansiedade? É uma projeção, é uma pessoa que vive no futuro, mas é um futuro destruidor. A pessoa ela olha para o futuro e só vê o que vai dar errado. Ela olha para o futuro com uma ótica do não vou dar conta, não consigo. E se não der certo isso, se não der certo aquilo? Oi, meu querido, seja bem-vindo à paz de Cristo. É muito importante você entender quais são os prejuízos que você tem por não saber quem é você. Então, conversando sobre os prejuízos, como a gente conversou no início, que aqui a gente vai falar dos prejuízos, do que você vive hoje por não saber quem é você, quais são os prejuízos. Nós vamos falar sobre o que é a sua identidade, como ativá-la e as consequências e benefícios que você vai ter por saber quem é você. Então, falando desse primeiro ponto, identidade é quem é você. Onde está firmada a sua identidade? E as consequências, a gente estava falando da ansiedade. Ansiedade é, sim, um sintoma de quem não sabe quem é. A pessoa olha para o futuro, como eu estava falando, e ela olha assim e fala, não vou dar conta, não consigo, não sei o porquê. E, gente, eu não sei bem mais se eu quero isso. Olha para o futuro e não sabe o que é da vida. Não tem uma clareza, uma visão positiva do seu futuro. Não tem uma certeza de para onde ela está indo. Isso gera ansiedade, gera insegurança. É aquela pessoa que nunca consegue decidir nada. Porque no fundo vai sendo, gente, muito bem-vindo. Vão compartilhando a live, porque Deus tem muito para transbordar na nossa vida e na vida de quem a gente conhece. E o que acontece? Insegurança, ansiedade, descontrole emocional. Ruth, o que isso tem a ver com identidade? Tudo. Quando a pessoa já está descontrolada emocionalmente, são feridas, autodefesa em muita exposição. E aí acontece o quê? Um fala isso, ela já acontece isso, ela não tem mais equilíbrio nenhum, perdeu toda a inteligência emocional dela.
Por quê? Porque as feridas são o que mais acontece de aflorar. E isso, descontrole de emocional, de humor, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá esperançoso, outra hora já não sabe mais o que quer. Isso tudo é sintoma de quem não sabe quem é. Bem-vindo. Vamos compartilhando a live. Se você não sabe quem é você, você fica ansioso, você fica inseguro e você fica assim com descontrole emocional. Totalmente nervoso, irritado. E outros sintomas como você não conseguir projetar a sua vida, fazer planos e sonhos, porque você já perdeu. Bom dia. Você já perdeu assim. Se a pessoa não sabe quem é, ela não consegue projetar seu futuro. Então eu tenho muitos clientes que chegam em mim e falam: Ruth, eu tenho medo de sonhar. Por que essa pessoa diz isso pra mim? Porque já sonhou muito, já se frustrou muito. É excesso de passado. Quem tem excesso de passado no presente não projeta o seu futuro. Pegou essa? Quem tem excesso de passado no seu presente não consegue projetar o seu futuro de uma forma positiva, feliz, de uma forma que o incentive, que o motive. Não consegue traçar uma rota para ele, porque não acredita mais. Isso tudo é sintoma de quem não sabe quem é. Algum desses você está vivendo hoje? Como é que está o seu futuro na sua mente? Você tem clareza? Eu quero chegar lá. Eu quero isso na minha vida. E eu tenho certeza. Bem-vinda, Joyce. Vamos compartilhando a live. Ansiedade, insegurança, descontrole emocional. Uma hora tá super empolgado, super feliz e outra hora tá em baixa. Irritado, mudança de humor rápida, não sabe nem o porquê. A pessoa fala isso e você já tá descontrolado. E o outro, ausência do futuro positivo. Não consegue desenhar o seu futuro. Tudo isso são sintomas e tem muitos outros, gente. Vamos nos ater a esses. Sintomas assim, pontuais. Se de alguma forma você não consegue projetar o seu futuro, ter clareza do que é ele na sua vida, é porque o seu passado tem um excesso aqui no seu presente. Você tem um excesso do passado no seu presente, dos medos, das inseguranças, das frustrações, dos traumas, tudo aqui. Você vive eles aqui. Aí você olha para o seu futuro com essa lente contaminada com isso aqui. Aí Deus pode ter a promessa que for, meu amado, para você. Minha amada também. Não acontece. Como assim, Ruth? Deus é soberano? Ele é soberano. Ele é incrível. Bom dia. Ele é maravilhoso. Mas ele não passa por cima do seu livre-arbítrio. E de acordo com aquilo que você crê e acredita é o que vai acontecer, isso a palavra fala. Do fruto da sua boca vai alimentar o seu ventre daquilo que você fala. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que está cheio o seu coração? De certezas, de felicidade, de prosperidade, de consciência de quem é você e do que você pode conquistar em Deus? Ou o seu coração está cheio de traumas, de angústia, de medos, de insegurança? Não vou conseguir, não dou conta, eu não sei se é isso. Aí toda hora tá com dúvida, tá com dúvida, tá com dúvida. Ei, nosso Deus não é Deus de confusão e nem de dúvida. Se tem dúvida no seu coração, tem sombras. Sombras do que é hoje, do seu passado. Daquilo que você não resolveu lá atrás. Aqui no seu presente. E aí o que acontece? Você projeta no futuro. Você projeta no seu futuro todo esse medo do seu passado. Rapidinho, gente. Meu filho entrando aqui. Vou fazer xixi. Dá licença, meu filho. Gente, perdão. Meu filho entrando aqui na live. Então, o que acontece? Você vai projetar no seu futuro o que você viveu lá. Ruth, como que eu me livro? Como que eu me livro disso?
todo esse lixo, sabe o que faz com você? Esconde a sua identidade. Então o tema da live hoje é o quê? Aprendendo a ativar a sua identidade. Nós começamos a live falando que a identidade é quem é você. Sejam bem-vindos. E agora nós já falamos dos prejuízos que você vive. Insegurança, ansiedade, medo do seu futuro, você nem consegue projetar ele, desequilíbrio emocional. Alguns dos sintomas que você vive por não saber quem é você. Em grande grau ou pequeno grau, avalie sua vida agora. Ok? E aí, todo o lixo emocional do seu passado que está aqui hoje, gera esse aqui. Esses 4 sintomas ou muitos outros. E aí o que acontece? Uma vida sem resultados. Uma vida que você começa e nunca termina o que começa. Uma vida de recomeços. E você desiste antes de dar certo. Porque você tem medo. E se não der certo mesmo? Então antes de chegar no final, eu prefiro acabar agora. Uma vida de começa muito empolgada e desiste. Uma vida de ir até o fim e não aconteceu o que você quer. Por quê? Porque aqui você nunca acreditou 100% na sua identidade, você nem sabe de verdade qual é ela. E aqui você projeta a sua lente do futuro com os seus medos e traumas. Então você traz lá do seu passado os seus medos, aquilo que você não curou, consciente ou inconscientemente, e joga para o seu futuro. Isso é quântico, mas a física quântica está na Bíblia, né? Aquilo que o homem pensa que é, ele é. Provérbios fala isso. Então, se você pensa que você é forte, você vai ser forte. Se você pensa, eu sou próspera, eu nasci para dar certo, tudo que eu pegar, meu Deus, vai prosperar, Ele está comigo. Se são essas certezas ou mais que tem dentro de você, rapaz, é isso que vai acontecer. Mas quando a gente não tem essa identidade de quem é a gente projeta para o futuro os nossos medos e traumas e inseguranças, e a gente vive uma vida aqui insegura. E isso destrói os nossos resultados. Então até agora a gente está falando do quê? Dos sintomas e das consequências desses sintomas. Ruth, e agora? Já entendi que identidade é quem sou eu, com as minhas qualidades e as minhas fraquezas. Já entendi os prejuízos, já entendi as consequências, mas e a solução? Como que eu vou ativar a minha identidade? Vai ficar gravado, Samuel, vai ficar gravado. Tá bom? Compartilha. Essa live é muito importante, gente. A sua vida depende disso, porque a vida de qualquer pessoa depende de saber quem é ela. Porque assim como o homem pensa, ele é. Vamos lá. Qual é a solução? Amados, a sua identidade está em Deus. Quem você é? Você é filho de Deus. Ruth, eu sei disso, eu aprendi isso a vida toda. Seja bem-vindo, meu amado. Eu aprendi isso a vida toda. Deixa eu te falar que 100% dos meus clientes são cristãos. 100%. Pessoas que cresceram sim ouvindo, mas aqui dentro não conseguem ativar isso. E eu já fui uma cristã que não conseguia entender quem eu era. Já entrei em depressão. Essa ansiedade crônica, eu já falei isso muitas vezes, mas tem pessoas aqui que nunca ouviram isso. E do que eu falo hoje pra vocês e do que eu vivo hoje de ajudar pessoas tem a ver com a minha história. Não é em livros. É fruto da minha transformação com o coaching integral sistêmico, que foi uma ferramenta que Deus pôs na minha vida. E depois disso, muito devocional, muito entregue em Deus, para entender quem sou eu, para curar os meus traumas e começar a projetar o meu futuro do jeito que meu pai quer para mim, do jeito que ele me deu liberdade de sonhar também, que isso tudo é bíblico. Para quê? Para eu ser quem ele sonhou que eu seria nessa terra. É isso que Deus quer dar para você. E hoje eu vivo uma vida de resultados, porque eu mudei o meu drive, porque
Porque eu me permiti abrir mão do meu orgulho, da minha autossuficiência, das minhas certezas e aprendi a ouvir quem Deus me fez para ser, a voz dele. Vamos lá. Ano passado, depois dessa minha entrega, é isso que eu quero conversar com vocês, a solução para você ativar sua identidade. Deus, o Espírito Santo, no momento de muito devocional, entrega, igual eu falei aqui para vocês, no momento de cura, ele falou uma coisa no meu ouvido. Assim como eu sou 3, você é 3. Nisso, Deus começou a me revelar um livro que eu estou escrevendo ainda. E disso nasceu a minha mentoria, Método Una, que é a prática do meu livro, né? É a prática daquilo que Deus começou a me mostrar no livro. E eu tô te entregando aqui agora um dos pontos da maior transformação da minha vida, que foi entender que eu sou 3. Eu sou espírito, alma e corpo. A gente ouve isso, gente. Eu quero que vocês entendam. Todo mundo fala, tá na Bíblia. A gente é espírito, alma e corpo. E tem até correntes de pessoas, doutrinas, que não acreditam que somos 3. Mas esse aí é muito pequeno e não é o que tá na Bíblia. É muito claro. Isso em 3 versículos, isso aí já é comprovado. Somos espírito, alma e corpo. Ok. Uma das referências que você quiser olhar depois é 1 Tessalonicenses 5:23, tá? Mas o que é, Ruth? O que isso tem a ver com identidade? Amados, toda a minha mentoria, toda a minha transformação tem a ver com isso. A gente compreender que a gente não é só espírito. E daí vem o porquê de 100% das minhas clientes serem o quê? Cristãs, mas não viverem uma vida de resultados. Elas só vivem o espiritual. Ruth de Deus, mas tu... Deixa eu te explicar. Para mim, o que o Espírito Santo me mostrou e o que está na palavra de Deus é espírito, alma e corpo é tudo espiritual. Espírito, alma e corpo é tudo espiritual. Tudo. Tudo é santo para Deus. Através de Cristo, né? Porque nós perdemos essa santidade lá no Éden. Mas tudo para Deus foi feito para ser santo. Então, quando eu cuido do meu espírito, quando eu cuido da minha alma e quando eu cuido do meu corpo, eu estou louvando a Deus na mesma intensidade. Pega essa chave. Porque tem pessoas que às vezes acham que se procurar ajuda da alma, ela tá pecando. Ou eu falo isso com interesse de certeza porque eu recebo pessoas assim. Sabe por que ela tá pecando? Porque ela aprendeu que Jesus é o psicólogo dela, então ela não precisa de ajuda na alma. Ela não precisa de procurar ajuda no psicólogo, no coaching ou qualquer outra coisa. Porque senão a espiritualidade dela não é o suficiente. Isso é sofisma do diabo. Deus é tudo. Deus é o médico dos médicos. Não é que a gente fala? Ele é. Então, quando um médico está fazendo uma cirurgia numa pessoa, quando eu vou orar por isso, inclusive, eu falo, Pai, Tu és o médico dos médicos, vai lá e ajuda aquele médico. Ele é soberano. Mas por que quando chega na alma, as pessoas têm esse preconceito todo? Porque tudo que o diabo quer é convencer as pessoas de que elas não precisam de ajuda. Porque ela é tão santa, que ela só orando, ela lê na Bíblia e jejuando, ela vai resolver a vida dela. Ruth, mas não resolve? Resolve. Ou não. Sabe por quê? Porque assim como Deus cura uma pessoa do câncer através de uma oração, já viu esses milagres? Assim como Deus cura uma pessoa do câncer por meio de um homem de Deus que vai lá, ora e põe as mãos. Assim como Deus cura uma pessoa do câncer ou de outras enfermidades, só da pessoa passar dentro da igreja, já ouvi testemunho e o corpo dela recebeu a cura através de uma música espiritual tocada, a pessoa foi curada. Deus também cura pessoas do câncer através da mão dos médicos. Ajuda os médicos a terem sabedoria. E é um homem e uma mulher de Deus que se submete a todo o processo e precisa fazer a quimioterapia, fazer cirurgias, e Deus potencializa esses resultados, essa pessoa é curada. Ei, tudo vem de Deus. E aí, tem pessoas que vivem todo o processo e
são curadas depois. E tem outras que também não são. Mas e aí? Não tem essas pessoas que vivem isso e a gente aceita isso muito bem. Ninguém vira para uma pessoa que está com câncer e fala: você não pode procurar um médico, porque aqui a gente teve pessoas que foi curada do câncer, tá? Quando orou, então você precisa só orar até ser curada. Pega isso que eu tô falando com vocês. Você vai só orar até ser curada, porque Deus já curou pessoas assim. Então por que você vai procurar ajuda? Isso não é um absurdo? Você não vê ninguém falar isso. Mas por que quando se trata da alma, que é a nossa mente, as pessoas agem assim? Eu conheci fulano que foi curado da depressão em oração, então você precisa ser curado só em oração. Eu conheci fulano que mudou toda a vida dela só de joelho no chão, então você precisa estar de joelho no chão para você ser curado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus cura cada um de uma forma e Ele escolhe. Lembra dos 10 cegos? Cada um Jesus curou de um jeito. Para cada pessoa Deus tem um processo. A questão aqui é você saber, você está se submetendo ao processo que Deus escolheu para você. Você está se entregando para ouvir Deus? Ruth, o que isso tem a ver com identidade? Eu vou te explicar. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender que a alma precisa ser curada. E essas 3 dimensões juntas, curadas, formam a nossa identidade. Eu falei para vocês de preconceitos. Vou falar que ontem eu tive uma experiência. Deus mandou eu ligar para uma moça. E essa moça, eu nunca conversei com ela mais que 5 minutos, 10 minutos na igreja. E Deus estava me incomodando para ligar para ela, para oferecer para ela um produto meu que está nas mídias agora, que é o Jornada Águia, que é um coaching grupo. Eu liguei para ela. Antes de eu falar qualquer coisa, o Espírito Santo falou para mim: é para você dar para ela. Eu olhei para ela e eu entendi que era para eu dar. Ela estava sem dinheiro, o marido desempregado e ela também. E eu fui compreendendo o que o pai queria. Olha essa experiência, gente, isso tem a ver com a identidade. Quando a pessoa, mesmo sendo cristã, não sabe quem é. E não consegue saber quem é, porque não importa o tanto que ela ore, a alma dela, é isso que eu quero pegar, tá cheia de traumas do passado, de crenças que ela aprendeu da infância, de coisas que estão sujando a identidade dela. E mesmo que ela ore, a oração não tá conseguindo curar isso. Por quê? Porque não é a ferramenta certa para aquilo. É isso que eu quero. Assim, por quê, Ruth? Porque Deus pode sim curar a pessoa do jeito que Ele quer, igual eu falei do câncer. Mas às vezes a pessoa precisa se submeter a processos mais intensos. E eu acredito que todos precisam. Todos precisamos de médicos. E todos precisamos de ajuda de profissionais na nossa alma. E todos precisamos de ter Deus na nossa vida. Porque nas 3 áreas, Deus é o único soberano sobre isso. Deus usa ferramentas para poder curar todas as nossas mazelas nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Ele é soberano sobre tudo isso. Mas vamos lá, essa moça, quando eu falei para ela, Deus mandou eu te dar esse processo de coaching integral sistêmico, em grupo e tal. Sabe qual foi a reação dela? Ela olhou assustada e ela falou para mim: por que eu? Ela começou a chorar. Eu assustei. Por que eu? Aí eu falei: por que não você? Sabe o que ela falou para mim? Porque eu não sou ninguém. E ela começou a chorar. A minha oferta constrangeu ela a um ponto que ela não se sentiu merecedora de receber aquilo. Ela começou a chorar compulsivamente. E eu entendi por que Deus mandou eu dar para ela. E ela olhou para mim e falou: eu não mereço. Ela não falou eu não mereço, ela falou assim: eu não sou ninguém. Por que você tá dando isso para mim? Eu falei: porque Deus mandou eu dar. Não para mim não. Eu não sou ninguém. Gente, ela tinha tanta certeza que ela não era ninguém. Isso tem tudo a ver com a nossa live. Ela é uma filha de Deus. Ela é cristã. Ela vive uma vida de oração. Mas a certeza que ela tem é que ela não é ninguém. Você tá entendendo?
entendendo o que eu quero dizer? Os traumas, aquilo que ela já viveu de sofrimento. Não está tendo oração que cure, porque ela precisa de uma ajuda para desintoxicar e reprogramar essas crenças, limpar a alma dela, para ela se ativar em Deus. Gente, essa mulher chorou tanto. Ela falou assim para mim: Ruth, eu não consigo assistir os seus vídeos. E ela chorando, vocês não estão entendendo, com um bebezinho de 3 meses no colo. Ela falou assim: eu não consigo ver os seus vídeos. Porque quando eu começo a assistir, eu falo: isso não é pra mim. Eu não sou isso. E nos meus vídeos eu falo: você é filha de Deus, eu ativo muito a identidade das mulheres. E ela não conseguia se ver daquele jeito. Só que isso é a verdade que tá aqui pra ela. Me diz então o que acontece? Acontece que essa mulher só cuida do espírito. Ela só usa ferramentas para cuidar aqui. Ela não cuida aqui, ela não cuida aqui. Ela não cuida alma e corpo. E aí, gente, isso é 100% dos meus clientes. 100%. Eu vou te dizer que eu não entendi por que eu entrei em depressão. Eu tinha preconceito com psicólogo. Eu achava que era para as pessoas, mas que se eu fosse pedir ajuda, eu estava dizendo para mim mesma que eu não orei o suficiente. Eu tô falando de mim. E só que todas que chegam até mim têm essa crença. Tem alguma parte disso, ou já aprendeu isso em algum ponto, ou tá vivendo esse momento. E eu precisei procurar ajuda. E pra mim foi muito triste. Porque era dizendo pra mim: você não orou o suficiente, você não foi filha de Deus, você não foi serva de Deus o suficiente. Porque se você tivesse fé o suficiente, você não tinha esse problema. Esse problema é porque não tem Cristo. Bom, então vamos falar da solução. Espírito, alma, corpo. Quando o Espírito Santo falou isso pra mim: você é 3 como eu sou 3. Ele me deu uma chave. Ele falou pra mim: a trindade divina são 3 e são 1. Você é 3 e é 1. Aí ele foi me falando: cada parte da trindade, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm funções diferentes, eles têm missões diferentes, mas eles se correlacionam entre si, eles se amam e se respeitam entre si. É só você ver como Jesus fala do Pai no Novo Testamento, como ele tinha temor, mas ele era Deus igualmente a Deus Pai. Porém, ele sabia que ele era Filho Deus, ele não era Deus Pai. Então ele respeita a missão de Deus, ele respeita quem é Deus Pai. E Deus foi me mostrando a trindade, eu fui estudando muito sobre isso, o Espírito Santo foi me revelando muito de como eles se relacionam em respeito, intensidade e amor. Deus é amor porque ele vive o amor dentro dele. Você entende isso? Deus não fala para as pessoas: eu sou amor, porque ele é um. Ele é amor porque ele vive isso dentro dele. Ele é Deus de relacionamento porque ele se relaciona entre si. Eles têm uma harmonia perfeita de 3 pessoas dentro dele. E aí Deus falou: eu fiz vocês para ser igual. Aí eu estudando Gênesis 1:26, que é o versículo que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gente, tudo isso tem a ver com a identidade. Fica comigo até o final, por favor. Que agora eu abri um ponto, eu preciso explicar para você o que é isso. O que é ativar a identidade? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Estou voltando lá quando Deus fez o homem. Façamos. Quando ele falou façamos, ele simplesmente falou da trindade presente. Não era um que estava lá, eram os 3. Façamos o homem à nossa imagem. Quando eu li esse versículo, eu entendi o que o Espírito Santo falou para mim. Você é 3 como eu sou 3. As pessoas falam: nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar no que a gente é imagem e semelhança de Deus? Você já parou para pensar nisso? No que a gente é?
Eu sempre tive essa dúvida, mas se estão falando que eu sou imagem e semelhança de Deus, se a Bíblia diz que eu sou semelhança de Deus, então eu sou, mas no quê? Foi o que Deus revelou para mim. E ele disse: você é 3 como eu sou 3. Vai pegando. Façamos o homem à nossa imagem. Nós somos 3, como eles são 3. Então nós somos espírito, alma e corpo. Como eles são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí Deus começou a dizer para mim: e para você ser quem eu te fiz para ser, você precisa se relacionar dentro de si, se respeitar dentro de si, em unidade. Por isso é una o método. Em unidade. Como eu sou um só, apesar de ser 3. Sou 3 e sou 1. E aí Deus começou a me mostrar que nós precisamos olhar para nós e dar o mesmo respeito e amor que a gente dá para o nosso espírito, de ir para a igreja, de orar, de fazer jejum, fazer oração, de estar em devocional, de estar... A gente cuidar do nosso... A gente também precisa cuidar da nossa alma. Porque a nossa alma tem um porquê, tem como ser alimentada, ela também tem a forma de ser limpa, ela também tem a forma de ser gerenciada, ela também tem a forma de ser fortalecida e de crescer. E isso é igualmente santo para Deus, como é o nosso espírito. E aí você está entendendo por que tem muitos cristãos que vivem a vida toda na igreja e conseguem falar como essa moça: eu não, porque eu não sou ninguém. Porque a identidade dela está distorcida. Ela está desconectada. Entenda isso. Eu era uma mulher desconectada. Por que eu digo isso nos meus vídeos? Porque eu só cuidava do meu espírito. Meu amigo, não tinha quem orasse mais que eu, quem fizesse jejum mais que eu, quem tivesse mais na igreja que eu não. E quem me conhece aqui sabe. E eu entrei em depressão porque eu não estava alimentando, nem cuidando, nem gerenciando a minha alma, que foi feita por Deus e tem as ferramentas de Deus nessa terra para ser cuidada. Não cuidam. Aí são pessoas cheias de traumas do passado, dentro da igreja, cheio de mágoas, de traumas com os pais e tal. E isso não tem problema assim só. A pessoa não consegue nem perdoar como Cristo ensinou na Bíblia, não consegue amar como Cristo ensinou na Bíblia, porque é tanta mágoa que tem dentro dela e ela não tem ajuda nisso. Por quê? Porque a alma dela não está sendo cuidada. E existem sim ferramentas próprias para isso, assim como o corpo tem. A gente vai para o médico, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde, fazer exercícios. E isso também é santo para Deus. Tudo isso, gente, é santo para Deus. E eu te digo mais. Tem pessoas que só cuidam do corpo. Já viu? Vou te provar agora. O que é ser desconectado? Tô falando de quem só cuida do espírito. Vou falar de quem só cuida do corpo. Quem já viu pessoas? Eu tive um tio, tá? Tem pessoas que só cuida do corpo, come só orgânico, faz só coisas saudáveis, exercício e morre de câncer. Me explica essa. E todo mundo fica: gente, o que aconteceu com essa pessoa? A alma. O corpo era extremamente bem cuidado. Talvez o espírito tivesse alguma coisa, mas a alma dela cheia de amargura. Já tem estudos científicos internacionais, e isso é muita ciência em cima, dizendo que o corpo só somatiza o que está na mente, na alma dela. A amargura, já tem estudos científicos que comprovam que o câncer é a doença do quê? Da amargura. A pessoa que não perdoa e tem muito rancor, muita mágoa, ela somatiza isso no corpo. Por isso que eu falei pra você que a ansiedade, a depressão, a angústia, a insegurança, o desequilíbrio emocional, né? E o medo do futuro, tudo isso são consequências de uma pessoa que não tem identidade resolvida. Se a pessoa não curar a alma, não adianta ela cuidar só do corpo. Ela vai ter doenças. E é o que acontece. Ansiedade é uma demonstração do corpo. É um sintoma no corpo de que sua alma não está boa. O desequilíbrio emocional
é uma doença na alma. Você não tem equilíbrio na sua emoção. Mas aí você fica desequilibrado ou você fica ansioso. Gente, o que eu tô querendo dizer é que você não tem como cuidar de você por inteiro sem cuidar das 3 dimensões. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam, eles se respeitam, eles se veneram, eles se cuidam. Eles têm a forma de cada um falar conosco, o jeito de cada um tem uma missão e nós precisamos entender que somos semelhança de Deus nisso. Nisso a gente é semelhança de Deus. E é muito sério. Deixa eu ver aqui. Ruth, eu vejo ainda mais. A sabedoria estava lá também. A sabedoria é um ser. A sabedoria é o Espírito Santo, amigo. A sabedoria é o Espírito Santo. E estava lá com certeza, porque é a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a sabedoria é o Espírito Santo. Entende? E estava lá com certeza. Então vamos lá. Essa moça que eu estava falando pra vocês ontem foi o último caso. Eu tive essa experiência ontem, eu chorei muito, tá? Com ela. Porque eu fiquei assustada. De verdade. E eu dei pra ela e ela chorou e foi difícil pra ela entender por que Deus olhou pra ela. E depois, no final da conversa, ela começou a entender e ela falou, eu quero isso. Isso é resposta de oração. E eu ofertei pra ela o ticket do meu coaching grupo. Como Deus tem me guiado a ofertar para outras pessoas. E eu tô muito feliz. Que vai ser um produto que eu vou conseguir colocar mais pessoas e ajudar. Que não estão com condições financeiras e que Deus diz pra mim que eu posso ajudar dessa forma. E eu fiquei maravilhada com a experiência, mas uma mulher totalmente desacreditada da sua identidade. Então como é que você ativa a sua identidade? Entendendo que você precisa cuidar do seu espírito com as ferramentas e o cuidado certo. Que você precisa cuidar da sua alma com as ferramentas e o cuidado certo. E que você precisa cuidar do seu corpo com as ferramentas e o cuidado certo. E tudo isso é louvor e honra a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que Deus Pai nos santifique em tudo, nosso espírito, alma e corpo, tá lá. Que Deus Pai nos santifique em tudo, em nosso espírito, alma e corpo, está lá. Para que sejam irrepreensíveis até a volta de Jesus. Deixa eu te falar, no dia do juízo você vai dar conta para Deus de como você cuidou das suas 3 dimensões, não só do seu espírito. Tá? E o que acontece? O lixo da sua alma apaga a identidade que Deus te deu no seu espírito. E é por isso que não adianta só orar. E eu quero que você entenda isso. Se a sua dor está na tua alma, porque Deus tem a ferramenta certa para cuidar de você aqui. E isso é santo, porque é a sabedoria de Deus na terra. E aí Ele vai curar aqui para você, limpando você da raiz de amargura, igual Paulo fala, para que você não se perturbe e não contamine todos à tua volta. Isso também está na Bíblia. Isso, gente, tem que ser... As pessoas têm que se libertar. Para você que está ouvindo e talvez ache até, gente, mas Ruth, isso é tão óbvio. Ei, não é óbvio. Eu ajudo pessoas todos os dias que tem preconceito com isso. Elas querem ajuda, mas acham que estão pecando. Eu quero que você entenda o quão sério é o que eu estou falando. Porque uma vez que a pessoa se convence que não pode buscar ajuda, ela vai usar a ferramenta errada para curar a alma dela. A oração vai ter efeito? Claro que vai, gente. A oração tem efeito em tudo. Mas não é o alimento. Assim como o corpo precisa do pão, da comida, da água, precisa do exercício físico, né? Você não fica em oração, Deus, fortalece meu músculo, Deus. Ô Deus, fortalece meu músculo, me faz perder quilo, Deus. Deus ajuda sim, eu acredito que Ele ajuda a potencializar o que você precisa fazer. Entenda, no corpo, você pode ficar só em jejum, você vai ficar vivo e vai pro céu, você vai se matar. É ou não é verdade?
Porque tem um alimento certo pro corpo. Tem um cuidado certo, você tem que ir nos médicos, você tem que fazer exames. Tem exercício físico. A alma é a mesma coisa. É por isso que o mal do século é a ansiedade, a depressão, porque as pessoas não estão dando cuidado para a alma que devem dar. A alma é uma parte sua e você não vai ativar a sua identidade nunca se você não cuidar disso. Ruth, isso é muito sério. Eu digo com base na palavra, sabe por quê? Versículo 26 de Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre todas as coisas. Para que ele faça... Não, gente, deixa eu ler. Para que ele domine sobre os bichos do mar, não dá tempo. Para que ele domine sobre os bichos, sobre os animais da terra, do mar, para que ele domine sobre todas as coisas. Esse é o versículo 1:26, depois você lê, de Gênesis. O que Deus está falando? Você nasceu para dominar tudo nessa terra. Você nasceu à imagem e semelhança de Deus, espírito, alma e corpo. E quando você se unir, quando você cuidar de você por inteiro, como eles fazem entre si, você vai ser a semelhança de Deus. E aí você vai viver o que Deus trouxe você para viver, que é dominar sobre tudo, é ser próspero, é viver a abundância que o homem perdeu no Éden, mas que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida em abundância. É a abundância em relacionamentos, é a abundância no casamento, é a abundância em prosperidade, é a financeira, em saúde, é a abundância no reino de Deus, é a abundância em tudo. Só que só vai viver a abundância em tudo, amados. Só vai viver a abundância em tudo se você cuidar de si por inteiro. Porque tá lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine. Então, se você não está vivendo em semelhança com Deus, ou seja, cuidando das suas 3 dimensões da forma certa e correta, desenvolvendo elas da forma certa e correta, você não vai ativar sua identidade. E aí o que acontece? Você não tem uma vida de resultados. Pronto, não tem. Por que a Ruth era uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, usada como vaso de honra no altar de Deus, e entrou em depressão e ansiedade por não ter resultados? Porque eu era uma mulher desconectada de mim. Não tinha como eu viver a inteireza da minha identidade. Não tinha. Porque eu nem sabia que eu era espírito, alma e corpo. Eu nem sabia de nada disso. Anos depois que Deus me falou isso. Ano passado Deus me falou isso. E aí? Eu não tinha uma vida de resultados. Você vive hoje os resultados que você quer ter? Você vive hoje? Se você não está vivendo, amigo, amiga, tá faltando você cuidar de você por inteiro e entender que as suas 3 dimensões é santa para Deus. O que você come é importante para Deus, porque o cuidado com o seu corpo tanto é que a glutonaria, que a gula, é pecado. É pecado por quê? Porque o seu corpo não é seu. Em Coríntios 6:12 fala que todas as coisas nós devemos dominar e não sermos dominados por nenhuma delas. Se a gente não tem domínio próprio, a gente não tem fruto do Espírito. A gente não consegue dominar sobre a nossa boca. A gente não consegue dominar as nossas emoções. Quando, Ruth? Quando eu não estou com a minha identidade ativada. Ora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus e nasci para dominar sobre todas as coisas, por que as minhas emoções estão me dominando? Por que as minhas dívidas estão me dominando? Por que a minha raiva está me dominando? Por que a minha gula está me dominando? Porque eu não estou com a minha identidade ativada. Eu não estou cuidando de mim por inteiro. E aí eu não consigo ativar minha identidade, que é dominar sobre as coisas e não ser dominado por elas. Aprender a ativar a sua identidade é o título dessa live. E a resposta que eu tenho para você é: cuide
Cuide do seu espírito, cuide da sua alma, cuide do seu corpo, como se para Deus estivesse fazendo, porque todas as coisas devem ser feitas assim. Porque cada pedacinho seu, você é templo do Espírito Santo. Cada pedaço seu precisa de cuidado. Quando você tiver equilíbrio nessas 3 dimensões, vai acontecer com você o que está acontecendo comigo. Você vai viver uma conexão consigo, uma satisfação interna. E você vai viver uma satisfação em todas as áreas da sua vida. Porque você dá seu para dominar. A sua identidade vai estar ativada em Deus. E aí, meu amigo, você vai ter o privilégio que eu tive de o meu propósito de vida me encontrar. E hoje eu digo, eu vivo o meu propósito de vida. Por quê? Porque eu ativei a minha identidade. Eu tenho um espírito, uma alma e o meu corpo, e eu cuido dos 3 com as ferramentas certas. E isso é a minha mentoria. A minha mentoria te ajuda a desenvolver essas 3 dimensões como Deus me ajudou. É uma metodologia com as ferramentas para você cuidar das 3 dimensões. Entende o poder? Entende por que as meninas dizem que está tendo a vida transformada, está tendo mais conexão com Deus e está mudando os resultados? Porque ela está ativando a identidade dela. Aprenda a ativar a sua identidade, se livrando de preconceitos e se submetendo ao processo que Deus te deu. Entenda? Deus cura cada um de um jeito. Ele tem a forma de cuidar de cada um. Então o que Deus está pondo diante de você? Para você se submeter ao processo que Ele escolheu. Porque sabe como foi que Deus falou para mim? Em outubro do ano passado, você é 3 como eu sou 3? Depois que eu já estava me submetendo há meses a processos que Deus estava me entregando com coaching. E aí eu fui me libertando da dor da minha alma, dos meus traumas. Fui me compreendendo melhor porque Deus entregou esse método para um homem de Deus à luz da palavra. E me desintoxicou. E aí eu comecei a cuidar da minha vida por inteiro. Comecei a ter mais tempo de devocional, porque no coaching ensina isso, você cuidar dos seus 11 pilares. Aí eu comecei a ter mais tempo com Deus no pilar espiritual. Fui mergulhando em oração, em oração, em oração, cuidando do meu espírito. Comecei a malhar. Comecei a cuidar. Por quê? Porque eu entendi que eu sou 11 pilares através do coaching integral sistêmico. E aí nesse lugar que eu estava gerenciando a minha vida, o Espírito Santo me deu essa revelação. E se eu não tivesse me submetido aos processos que Deus estava me dando, por fé, eu te digo que eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Porque Ele só me falou isso, tudo que eu estou conversando com vocês, depois que eu já estava vivendo em obediência tudo que Ele estava pondo na minha frente. O que é que Deus está pondo diante de você que você está fechando as portas segundo os seus conceitos, segundo as suas condições e limitações? A gente só chega onde Deus quer, obedecendo Ele no detalhe, sendo sensível à sua voz, deixando Ele nos guiar. E um dia Ele começa a dar respostas que a gente nem sabia que existia. Foi assim que nasceu o Método Una. Porque apesar de eu ter vivido coaching integral sistêmico, o Método Una te ajuda a expandir cada dimensão dentro de você. Não os 11 pilares. Aí ele entra em você. E potencializa tudo na sua vida. Todos os 11 pilares. Foi isso que aconteceu comigo. Aí eu comecei a perder peso de verdade. Porque eu comecei a ser liberta da gula que o crente é ensinado a viver. Ah, é sim, eu falo mesmo. Já viu? Ai, festa de crente que é bom, porque a gente come de tudo. Parece que tudo que não bebe, tudo que não fuma, tudo que não se droga, tá liberado nas coxinhas, na comida, na Coca-Cola, e pode comer que nem um porco. Falo mesmo porque eu era assim. Falo porque eu era desse jeito. Eu achava que tava tudo bem. Inconscientemente eu podia fazer o que eu quisesse. A gula é pecado. Eu sou templo do Espírito Santo. Ruth, não posso comer coxinha? Claro que pode, amado.
tudo é lícito. Nem tudo não convém, mas Deus fala que a gente tem que ter um equilíbrio. Como está sendo o seu cuidado com o seu corpo? Gente, vocês não estão entendendo. Tudo é santo. O corpo é templo do Espírito de Deus. Nós precisamos ter amor e zelo por ele. Então eu falei do cuidado do Espírito. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que cuidar. Mas tudo que Deus tem para você viver nessa terra não é só em oração e jejum. É você cuidando da sua alma e você cuidando do seu corpo, sim. Você afronta Deus quando você não cuida das 3 dimensões suas. Porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Pode ter... Se você não está compreendendo, se você quer conversar comigo mais sobre esse assunto, eu tenho toda a liberdade e eu te mostro, eu converso com você sobre esse assunto. Só que esse método já tá, porque eu tô falando pra você o que é. Mas na mentoria você entende como fazer. Mas de qualquer forma, só de você saber de tudo isso, você já consegue começar a tomar novas decisões. Vocês concordam? Tudo em você é santo. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para que estejais irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Você vai dar conta para Deus. Você por inteiro é santo. Quando você cuidar de você por inteiro, você vai ativar a sua identidade. O seu propósito de vida vai te encontrar. E você vai ter uma vida de resultados. E eu tô falando da minha vida. Da minha vida. É exatamente esse caminhar. E é tudo isso que as minhas coaches e as minhas mentoradas têm vivido. Esse transbordar de compreensão. Algumas começam pelo coach, outras começam pelo UNA, mas todo mundo entende desde o início, precisa fazer os dois. Precisa, porque um vai te dar uma libertação de uma forma, o outro é ativar a sua identidade de outro jeito, e tudo isso é o cuidado com o seu espírito, sua alma e seu corpo. O que eu compreendo é que o coach integral sistêmico cuida da sua alma. Te ajuda sim a gerenciar o espírito e o corpo. Mas ele trata a sua alma. Então você precisa depois de ajuda no espírito e no corpo, entende? E o UNA te ajuda nisso. Gratidão, amigo. Gratidão. Mas eu sou top. Sabe por que eu sou top? Sabe por que eu sou top? Porque Deus me fez para ser algo e eu estou me submetendo a viver o que Ele me fez para viver. Eu não estou seguindo o meu orgulho e as minhas mágoas para viver a minha vida. E o que eu quero te dizer com isso, amigo? Que a honra é dele. Eu sou top porque eu resplandeço a luz dele na minha vida. Eu sou top porque eu estou vivendo o meu propósito de vida. E vivendo o meu propósito de vida, eu sou um pedaço do céu na terra. Isso é ter certeza de identidade. Meu Deus do céu, vocês precisam entender quem são vocês. Para o que vocês vieram e como é que a tua vida nessa terra vai transbordar o pedaço do céu na terra. E quanto mais você se escusa a limpar a sua alma, mais longe você tá de entender quem é você. Porque todo esse lixo de traumas e mágoas e dores que traz essa ansiedade, essa insegurança que eu falei no início, que traz medo do futuro e fica se submetendo à vontade dos outros, isso é uma pessoa que não sabe quem é. Sou filha de Deus, e daí? E daí se você não consegue de verdade viver como uma filha de Deus? Como um filho de Deus? O que é ser um filho de Deus? Você tem resultados na sua vida? Você está conseguindo ver prosperidade e abundância que Cristo trouxe para você na terra? Então tem algo faltando na sua identidade. Gente, vamos jogar fora a religiosidade. De verdade, vocês estão entendendo? O meu olho brilha e eu fico emocionada. Porque eu vivia uma prisão de preconceitos.
A gente precisa jogar fora a religiosidade e viver o que a Bíblia ensina. Não é rituais por rituais. É ser intencional e buscar a Deus intencionalmente. É disciplinado e se amar. Vocês entendem que quando você cuida do espírito, alma e corpo, você está se amando? É o templo do Espírito Santo, gente. Deus ama a gente. Deus te ama. Como que aquela mulher que eu conversei ontem falou pra mim que ela não era ninguém, meu Deus do céu? Uma filha de Deus dizer que não é ninguém. Porque o lixo emocional que ela tá carregando da vida dela inteira, de traumas e dores, tá intoxicando a visão dela, de quem ela é. Você precisa curar suas dores do passado. Você precisa reprogramar as suas crenças à luz da neurociência, à luz de ferramentas poderosas para isso. É de verdade isso. Para que, cada vez mais limpo das suas raízes de amargura, como disse Paulo, você consiga ser luz onde você está e transparecer o que o amigo disse, você é top. Você consiga transparecer a sua identidade, quem Deus fez você para ser. E eu fico assim, preocupada. Essa é a minha missão. Esse é o meu propósito. É a metodologia que Deus me deu. Sim, é tudo isso. Mas eu vou te falar, não veio daqui. Nasceu da mente de Deus para mim. Eu tenho um propósito nessa terra. E eu quero que hoje vocês saiam dessa live com a certeza de que Deus te fez para ser próspero e abundante. De que Deus te fez para ser a semelhança dele. Totalmente pleno e satisfeito consigo. Com uma força e uma certeza de que nasceu para ser grande nessa terra e para dominar todas as coisas. Essa é a identidade de todo homem que Deus pôs nessa terra. Gênesis 1:26. Façamos o homem imagem e semelhança nossa, para que domine sobre os peixes, os bichos e todas as coisas. Deus te fez para isso. E Cristo veio para trazer a abundância para nós, aqui nessa terra, e a salvação eterna. E é isso que eu quero que você saia dessa live. Se eu tô vivendo uma vida sem resultados, se eu tô vivendo ansiedade, se eu tô vivendo insegurança, se eu tô vivendo os medos do meu passado, se eu tô intoxicando os ambientes que eu tô, com a minha amargura, com o meu desequilíbrio, com o meu nervosismo, ei! Eu não tô ativado na minha identidade de filho do Criador. E eu preciso urgentemente de ajuda. Eu preciso urgentemente cuidar de mim. Fala pra mim o quanto vocês acham que é relevante esse conteúdo. Por favor, compartilhe aqui. Enquanto dá o delay, eu vou falar uma coisa. Eu tô com um produto novo que se chama Jornada Águia. Vão falando aí, me respondendo, porque tem um delay. Eu pergunto e vocês demoram, porque tem um delay. Mas enquanto vocês respondem, o quanto vocês acham que é relevante, eu quero saber a opinião de vocês. Pode colocar aqui. Se você não concorda, pode falar também. Por favor, porque eu preciso ajudar você a compreender isso. Por quê? Porque o método UNA tem uma unção sobre ele. As pessoas entram e simplesmente elas começam a tirar a identidade e encontrar propósito de vida no primeiro encontro, no segundo. Então não é mentira. Não é. O meu marido decidiu viver o método UNA de tanto ver o resultado das minhas coaches. Foi a maior honra que eu recebi na minha vida. Foi alguém que vive comigo, ver que aquilo que Deus está me usando é de verdade. Porque é fácil eu vender para vocês. E para quem dorme comigo, e para quem mora comigo. Ele viu na minha vida primeiro. E depois tá vendo todo dia acontecer. E ele falou, amor, eu preciso disso. Ontem a gente teve o primeiro encontro. A vida do meu marido tá mudando, gente. 15 dias ele fez a reunião de alinhamento. Ele fez o primeiro encontro ontem. O primeiro encontro ele fez ontem.
E ontem ele já começou a ter resultados que ele não estava conseguindo ter um mês inteiro. E ele falou para mim, amor, isso é sobrenatural. E é sobrenatural. Para honra e glória daquele que me fez e que fez cada um de vocês. Então olha só, o Jornada Águia é um coach em grupo com um valor muito mais acessível, é por isso que eu estou muito feliz. E Deus está mandando eu dar para algumas pessoas que não têm condições e que Deus quer que eu oferte a ajuda dessa forma. Isso é muito importante falar. Porque cada um recebe a cura de Deus de uma forma e às vezes Deus falou para mim, eu querendo dar de graça, eu acabei atrapalhando o processo de Deus na vida da pessoa. Porque é Deus que sabe o que cada um pode receber. Então, eu tenho muito temor nisso. E quando eu falo que eu oferto do fundo do coração, igual eu ofertei para essa moça ontem. Mas não é para todo mundo que Deus manda eu dar. Porque cada um precisa viver o processo de uma forma. O Jornada Águia é um coaching em grupo. É um coaching integral sistêmico em grupo. E ele tem uma pincelada do método UNA. Eu digo uma pincelada porque ele de verdade é um coaching integral sistêmico. Mas ele tem, a primeira aula é uma parte já da mentoria do UNA. E eu trabalho muito as 3 dimensões dentro do Jornada Águia. Gente, e ele não é 20% do valor do meu ticket individual. Então você que está vivendo um aperto financeiro, você que realmente quer viver uma transformação, você que quer viver a ativação da sua identidade em Deus, liberando a sua alma das mazelas do passado, reprogramando as suas crenças para você ter novos resultados em Deus, esse coaching grupo é para você, mas ele é só para mulheres, por enquanto. Então, já tem 70% das vagas preenchidas. Se você está vendo essa live e sabe de alguém que precisa viver uma ajuda como essa, indica essa live ou fala para entrar em contato comigo, que eu vou conversar com essa pessoa, eu vou apresentar todos os detalhes. Mas entenda, o Jornada Águia começa na última terça-feira desse mês. Ainda esse ano Deus quer mudar a realidade de mulheres. E eu tô muito feliz com esse produto. Muito mesmo. Ele tá muito especial. Ele não é qualquer coaching grupo. Ele é o coaching grupo com o método UNA, tá? Então é muito diferente. E só tem mulher espiritualizada, mulher cheia de Deus, que estão com as suas mazelas como um dia eu tive. Mas que Deus vai derramar muito. Muito. E se você quer viver um momento como esse, que vai ser sobrenatural, entra no Jornada Águia. Porque você é uma águia, essa é a sua identidade. Você nasceu para ver longe como uma águia. Você nasceu para dar voos altos como uma águia. Você nasceu para ser forte e ter uma beleza de voo plano e seguro como uma águia. E muitas outras coisas que o Jornada Águia traz. Para você entender quem é você. Na mão de Deus. Por isso Deus mandou eu dar para essa moça. Você vê? A primeira resposta dela foi: eu não sou ninguém. E Deus é tão lindo que sabia que ela ia responder isso. E Deus tinha mandado eu dar para ela o quê? O Jornada Águia. Para dizer para ela: você é uma águia, minha filha. Gente, eu chorei tanto ontem com essa moça. Entenda. Isso, olha, a Giane já entrou e muitas mulheres entraram. Mas eu tô falando aqui porque tem como sim você já com a consciência começar a mudar a sua vida. E eu tô te dando uma ferramenta para você entrar. E quem assistiu essa live, comenta lá que eu vou dar um desconto especial para você que tá assistindo aqui. Para quem você marcar e para você também. Eu nem tinha pensado nisso, mas quem tá assistindo essa live já tá com a consciência mais aguçada do quanto precisa de ajuda. Você pode escrever lá. Eu vou postar, você põe lá, eu assisti, diz a transformação que você viveu com esse conteúdo e marca uma pessoa pelo menos, que eu vou te dar um desconto especial nesse coaching grupo. E para a pessoa que você indicar também, tá? Gente, gratidão. Tá aqui, ó, é muito relevante. As pessoas estão falando aqui. Coisa linda, gente, é muito relevante. Tem libertado muitas vidas.
Você é espírito, alma e corpo, assim como o seu Criador é. E é por isso que você precisa cuidar do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, com os alimentos certos, as ferramentas certas e com a intensidade certa para que você cresça em equilíbrio, não só espiritual, não só intelectual, estudando, e não só no corpo, com exercício, e cada coisa desconectada, não. A sua força, a sua identidade é quando você ativar as suas 3 dimensões. Aí o sobrenatural de Deus vai chegar na tua vida e você vai entender tudo sobre você, sobre quem você é e o que você nasceu para fazer nessa terra. Tá bom? Gratidão pelo tempo de vocês e gratidão por me ouvirem. E eu quero muito que Deus transborde na sua vida. E você que assistir gravada, a promoção também fica para você. É só marcar aqui. Foi o que Deus pôs no meu coração agora. É só você marcar pessoas que você quer presentear com esse desconto e também escrever a sua transformação. Dizer que você assistiu e a sua transformação com essa live que você vai viver. Que eu vou te ajudar também a dar esse passo ainda esse ano para você ativar sua identidade em Deus. Um beijo. Semana que vem, viu, gente? Programa Uno de novo às 8 da manhã. Na segunda-feira eu vou postar qual é o título da próxima live. Beijo, fica com Deus.